Ser velho ou ser antigo, eis a questão. Viver, querer o melhor da vida ao longo dos anos é fundamental. Isso pode ser alcançado através de escolhas saudáveis, entendimento das mudanças do corpo, do ambiente onde vivemos e do nosso planeta Terra. A origem das palavras muito nos ensina e educa. Velho vem do latim vetulus, que é o diminutivo de vetus, antigo, velho, idoso, que gerou também veterano. Velho e antigo parecem sinônimos, mas não são. Coisas velhas são descartáveis, coisas antigas têm valor. No início do século XX, na Europa desenvolvida, a expectativa de vida ao nascer andava ao redor dos 40 anos. Naquele tempo, homem ou mulher que atingissem essa idade provavelmente estariam se aproximando do final de suas vidas. Hoje, aos 40 anos, eles são considerados jovens. A expectativa de vida praticamente dobrou nesses países no decorrer do século XX, mas trouxe consigo uma série de problemas socioeconômicos. São muitos aqueles que chegam aos 70, aos 80 anos em condições físicas, às vezes, muito boas, mas já estão aposentados desde os seus 50 anos. Isto leva ao exercício para a Previdência Social, em manter o pagamento dos benefícios por um período que não havia sido previsto. Além disso, cria uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, onde a saúde é sempre o assunto do cotidiano. Morrer, mais tarde, também criou dificuldades no relacionamento familiar, especialmente no que se refere a como lidar com parentes de idade mais avançada. E atualmente é difícil aquela família que não tenha alguém com 70, com 80 anos em condições físicas e mentais nem sempre íntegras. No entanto, não são poucas as pessoas que envelhecem e chegam aos 80 anos de vida em plena atividade do seu cérebro e sem passar por aquele processo chamado de decrepitude física e intelectual que tanto nos assusta. Em números, em 2008, para cada 100 crianças até 14 anos, existiam 25 idosos. Lá nos anos de 2050, para 100 crianças, também até os 14 anos, vão existir 173 idosos com mais de 65 anos. Vamos olhar estes números mais de perto. Para isso, usamos um conceito chamado pirâmide etária ou pirâmide demográfica. Mas afinal, o que é isto? Para que serve? Consiste em um histograma que vai mostrar a distribuição de diferentes grupos etários em uma população, sendo típica de um país ou de uma região do mundo. No nosso caso, estamos a falar sobre o Brasil. A forma de uma pirâmide, cuja altura é proporcional à quantidade, que representa a estrutura da população por sexo e por idade, é designado de cortes. Esse gráfico é constituído por dois conjuntos de barras que representam o sexo e a idade de um determinado grupo populacional. Vamos começar o nosso passeio pela história a partir dos anos de 1940. Observe que a imagem da pirâmide começa com um topo fino e uma base larga, e observe que a cada 10 anos, censo após censo, até chegarmos ao ano de 1991. Neste censo demográfico, as faixas de 5 a 9 anos e dos 10 aos 14 anos estão destacadas. Uma década depois, já nos anos 2000, a faixa dos 15 aos 20 está mais ampla. E em 2010, a faixa dos 25 aos 29 anos chama a nossa atenção. As estimativas para os 10 anos seguintes, que são registrados a partir do ano de 2020, são as seguintes. Base menor, dos 0 aos 4 anos e dos 15 aos 39 anos, a população com um número maior. Lá em 2030, a faixa dos 45 aos 49 anos terá a presença significativa da população brasileira. Uma década depois, já em 2040,
Os números estimam a presença importante entre 35 e os 59 anos de vida. Isto é mais que o acréscimo na faixa de 60 aos 64 anos que é esperado a partir dos anos de 2050. Continuando nosso exercício de futuro, quando chegarmos ao ano de 2060, a base estará ainda menor e teremos uma concentração da população entre 50 e 59 anos. E observe que nas faixas etárias acima, o volume de pessoas com mais de 60, mais de 70 e mais de 80 e também mais de 90 anos a gente consegue identificar. Em resumo, a matemática mostra que a realidade das pessoas com mais idade é uma questão de tempo. Por isso, vale muito entender essa dinâmica para plantar saúde no presente para colher também no futuro. Esses números mostram o resultado de muita responsabilidade. E junto com tudo isto, a expectativa de vida aumenta com o passar do tempo. Vejamos o gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Lá nos anos 2000, a expectativa de vida era de 69 anos e 8 meses. Em 2020, essa expectativa de vida é prevista para 76 anos e 7 meses. E lá em 2060, para 81 anos e 2 meses. De modo muito claro, muito nítido, as mulheres, sim, as mulheres vivem muito mais do que os homens. E observem que elas vão estar perto dos 85 anos, enquanto eles, nós, os homens, a expectativa será de 78 anos. No outro extremo, nós temos o seguinte. Vamos falar sobre fecundidade, ou seja, a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o final do seu período reprodutivo. Lá nos anos de 1940, a taxa de fecundidade era de 6,16, ou seja, 5 mulheres concebiam 31 filhos. 3 décadas depois, a taxa de fecundidade ela chegou a 5,76 nos anos de 1970. 20 anos depois, essa taxa caiu para 2,85 e a estimativa para 2030 seja chegar a 1,51. A comparação é importante e válida. 1940, 5 mulheres concebiam 31 filhos. E em 2030, para conceber outros 31 filhos, serão necessárias 21 mulheres. E a leitura dessa nova realidade é viver melhor e procurar ter qualidade. O Brasil passa a ter pessoas, muito mais pessoas, e no caso, muito mais mulheres, também acima de 80 anos. Agora imagine você, uma pessoa com 80 anos, tem um filho de 60, um neto de 40, um bisneto de 20, um tataraneto recém-nascido. Claro que essa linha da vida, em sua dinâmica de trabalho e forma de viver, podem trazer e gerar a chamada síndrome do ninho vazio. Toda a família conhece a história e ela se repete dia após dia. Criar filho para quem? Criar filhos para o mundo? Muitas vezes, esta é a resposta. Os filhos vão crescer e, em determinada idade, vão dizer tchau para os pais, deixando a sua casa e passando a construir uma vida independente. Antes, a casa era repleta de movimento, vozes de todos os lados, e o som vai diminuindo, diminuindo. E quem aparece? O silêncio. Ele passa a ser o rei do lugar. E a pergunta que surge, é possível evitar isto? A resposta é não. O ciclo da vida progride, e as mudanças fazem nascer a síndrome do ninho vazio.
E ela é caracterizada por um sentimento de solidão, um vazio, uma tristeza, uma irritação e uma depressão que muitos passam a sentir nesta nova fase da vida. Embora os pais também sejam afetados, chama a atenção, nesta fase, complicada principalmente para homens e mulheres que passarão toda a sua vida dedicados exclusivamente aos filhos, até o momento do tchau e daquela frase, volto quando possa. Vem a tristeza, o chão vai embora e nasce o grande vazio. Sabemos que a vida é cheia de rituais. Isto é visto desde o momento que somos gerados, ainda no ventre materno. Depois disso, a expectativa para o nascimento, o primeiro xixi, o primeiro banho, o primeiro som, o primeiro papai, mamãe, vovô e vovó, e assim vai. Depois, a ida para a escola, e quando o choro se confunde com a alegria e satisfação do crescimento da criança. Na sequência, a adolescência, ou para alguns, a aborrecência. O tempo passa e surge o primeiro namorado, ou a primeira namorada. A preocupação do pai, da mãe, da família e o tempo. O tempo segue o seu caminho. Até que chega o dia do noivado, o casamento, e na expectativa que os netos possam vir. É interessante que sabemos que tudo isto vai acontecer, mas a despedida é difícil. O costume de estar com a pessoa e viver a vida junto muda tudo. Vem o sofrimento, e às vezes ele é devastador e passa a ter proporções prejudiciais à vida. Isto ocorre quando não se sabe lidar com a perda ou com a nova realidade. A saudade pode virar angústia. Crises de ansiedade, choro podem surgir, mas sintomas, até a depressão do idoso. Este é cada vez mais comum e presente na realidade das pessoas. Eu chamo a atenção para o caso das mulheres, importante observarmos isto, onde as alterações hormonais são importantes. O humor vai oscilar? Sim. A autoestima diminui? Sim. E a mulher passa a estar muito mais fragilizada emocionalmente. Neste momento, a atenção tem que ser redobrada, porque ela vai precisar muito mais da compreensão do companheiro, das filhas e dos filhos. Tudo isso nos mostra que a família mudou, e os números nos apresentam isto. Lá em 1980, o Brasil tinha 685 mil habitantes com mais de 80 anos. Em 2060, este número pode passar a 19 milhões de pessoas. Isso significa quase 28 vezes quando se compara a década de 1980 com a década de 2060. O outro número para refletir: 1/3 da população brasileira será formada por pessoas com mais de 60 anos. Isto em 2060. Seremos 73 milhões e meio de pessoas entre os quase 220 milhões de habitantes que o Brasil terá. Entender que tudo isto existe é primordial. Assim, vamos passar a viver e buscar o equilíbrio, reconhecer que o tempo segue a sua toada e envelhecer é uma arte. O convite para você e para mim, para todos, é sermos artistas de nossa própria vida para viver, conviver com dignidade e ter qualidade até o momento da despedida. E ela virá. Por isso, a pergunta inicial: ser velho ou ser antigo? Eis a questão. O mundo se transforma, o tempo passa, a pessoa vive, a vizinhança muda, vem a chuva, volta o solo floresce e o ciclo progride.
A resposta para tudo isto é individual. Você tem a sua, eu tenho a minha, mas cada um de nós faz suas descobertas em cada dia que seja vivido. Equilibrar visão de vida, praticar alimentação com equilíbrio, ingerir água, cuidar com sal, cuidar com açúcar, praticar exercícios são caminhos seguros para viver com mais saúde. A filosofia já nos ensina que fica velho quem nasce pronto. O ser humano pode e deve ficar antigo. Para isto, vamos produzir, a cada amanhecer, a nossa melhor versão. Acumular conhecimento é o passaporte para ter saúde, é entender a qualidade de vida possível na idade que se esteja. Por isto, você que nos assiste, realize boas escolhas, tenha saúde e tenha prosperidade.